Nós vamos começar esse exercício devocional orando e depois estaremos lendo uma passagem que se encontra na epístola de Judas. Vamos orar? Pai bendito, te damos graças, Senhor, por tudo aquilo que estamos experimentando aqui desde ontem. A tua palavra tem sido exposta e temos sido por ela edificados. Somos gratos ao Senhor por este pastoreio tão eficaz que vem pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Nós te pedimos, Senhor, que ainda nesta noite o Senhor possa falar aos nossos corações e nos instruir para que o nosso ministério seja cada vez mais íntegro e bem direcionado segundo os preceitos da Tua Palavra. Nós rogamos ao Senhor pelas Tuas bênçãos sobre tudo aquilo que haveremos de fazer aqui, que o Senhor possa nos conduzir. Abençoe, ó Deus, esse momento devocional, os cânticos e as palestras que haveremos de ouvir nesta noite. Guarda, Senhor, as nossas vidas e as nossas mentes naquilo que o Senhor tem para nos dizer. Nós te pedimos por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir Epístola de Judas. O tema que está proposto para tratarmos nesse momento devocional é o combate aos falsos mestres. Vamos ler Judas 17 até o verso 23. Judas 17 a 23. Nós lemos assim: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Embora sempre surgiu grandes desafios para a igreja, especialmente desafios externos, os mais perigosos desafios que a igreja já teve que enfrentar na sua história foram desafios internos, perigos internos que surgiram dentro da igreja. E esse texto, como nós lemos, ele nos traz instruções sobre como devemos lidar com essas tensões, com esses perigos que surgem dentro da igreja na tentativa de corromper a fé dos santos e desviar a igreja do seu propósito. Vamos olhar um pouquinho o que está em volta aqui desta epístola. O autor desta epístola é claramente meio-irmão de Jesus e irmão de Tiago. Isso está dito aí no primeiro verso da epístola: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Aqui nós temos a declaração do autor e também para quem que ele escreveu: aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. E o objetivo dessa epístola está declarado aí no verso 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco. Olha só o objetivo: exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Esta foi a declaração de propósito que ele nos deu aqui no verso 3. O que Judas faz nessa epístola, nesse propósito de exortar os crentes a batalhar diligentemente em defesa da fé, o que ele faz aqui no texto que nós lemos, os versos 17 ao verso 23, ele traz para nós algumas instruções bastante práticas, depois de ter exposto aí qual é o caráter desses falsos mestres e o juízo que pesa sobre eles. Ele diz isso do verso 5 até o verso 16 da epístola. No verso 17, primeira instrução que ele traz, são basicamente 3 que nós veremos aqui. A primeira é que aqueles crentes, a igreja deveria se lembrar para se prevenir que falsos mestres haveriam de surgir dentro da igreja. Ele diz isso, por exemplo, no verso 18. Veja só, verso 17: lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, esses falsos mestres, eles surgirão.
E o Judas faz questão de nos lembrar dessa verdade para que nós estejamos preparados. Se nós não estivermos cientes do surgimento desses falsos mestres, seremos surpreendidos e despreparados ainda. Mas sabendo disso, então, devemos nos preparar. Qual é o caráter deles? Primeiro, verso 18, diz o apóstolo que eles são escarnecedores. Eles não estão nem um pouco preocupados com a sã doutrina. Eles são escarnecedores. Ainda no verso 18, eles andam segundo as suas paixões ímpias. Tudo o que eles querem é satisfazer seus interesses carnais. Querem muitas vezes aparecer, querem muitas vezes dividir a igreja, querem muitas vezes atender interesses egoístas. Eles não estão nem um pouco preocupados com os valores e com os propósitos espirituais da igreja. Verso 19 diz, olha só, eles causam divisões sensuais. Essa é uma palavra que se encontra em contraposição com aquilo que é espiritual, ou seja, aquilo que é carnal para eles, aquilo que está em conformidade com a sua própria natureza pecaminosa. Então Judas nos lembra desse surgimento de falsos mestres dentro da igreja, para que estejamos preparados e prevenidos. Em segundo lugar, além de dar essa exortação, para que estejamos cientes dessa verdade, diante deles e do que fazem, temos que edificar a nossa vida na fé, amor, esperança em Cristo Jesus. Ele diz isso no verso 20 e verso 21. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Qual que é o conselho de Judas aqui, diante do surgimento de falsos mestres dentro da igreja? É que devemos nos edificar na fé santíssima, fortalecer as nossas convicções, e não há estratégia melhor e mais eficaz do que esta, contra aqueles que tentam deturpar a verdade de Deus, que é o fortalecimento dos fundamentos doutrinários dentro da igreja. A fé está relacionada com a doutrina, ou seja, aquilo que eles já tinham recebido. O amor está relacionado com o cuidado e a proteção mútuas, algo que eles precisavam naquele presente. E a esperança é essa motivação que os dirigia para a frente, esperando a manifestação, como ele diz, da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, no verso 21. Então, veja que Judas dá uma receita bastante clara para a igreja. É de fortalecer os fundamentos doutrinários dentro da igreja, com base naquilo que eles já tinham recebido, guardando e protegendo uns aos outros com base no amor, e olhando para frente, para aquilo que Deus preparou através do seu Filho, na manifestação da sua misericórdia. Por fim, primeiro ele diz, verso 17 a 19, devemos nos lembrar, estarmos sempre cientes de que falsos mestres surgirão dentro da igreja. E eles sempre se manifestam na igreja com cara de piedade. Mas nos bastidores, o que eles fazem é a corrupção da doutrina e causando divisões dentro da igreja. Sabendo disso, devemos nos preparar. Essa é a primeira exortação. Segunda exortação de Judas, devemos, em face disso, fortalecer os fundamentos doutrinários da igreja. Nós, como pastores, como presbíteros, diáconos, professores de escola dominical, líderes de ministérios, líderes de sociedades internas, músicos, precisamos nos guardar, fortalecendo sempre a fé santíssima no meio de nós. Em último lugar, versos 22 ao verso 23, devemos ser misericordiosos, salvando aqueles que se encontram na dúvida. Ele diz no verso 22 e verso 23, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Como? Salvai-os, arrebatando-os do fogo, ou seja, do juízo que se aproxima. Juízo esse que ele já disse no verso 5 ao verso 16 contra os falsos mestres. Então, o conselho dele é arrebatá-los do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. O que Judas está trazendo aqui como conselho, como exortação para a igreja? 3 coisas básicas. Os falsos mestres são habilidosos em suas malícias, gerando dúvidas sobre convicções alheias para que suas ideias e interesses sejam aceitos. Eles agem assim, tentando jogar dúvidas aonde já há convicção, tentando causar uma situação de instabilidade onde já foi estabelecido. Judas adverte a necessidade de nos compadecer e salvar estes antes que a dúvida se torne uma convicção sobre a mentira.
surgiu um vídeo na internet, surgiu um texto na internet, surgiu uma palavra mal colocada no púlpito ou numa sala de escola dominical. Alguém dentro da igreja está disseminando e divulgando pensamentos que são divergentes com a doutrina confessada oficialmente pela nossa igreja. Temos que agirmos rapidamente na direção daqueles que se encontram na dúvida, antes que a dúvida se torne a convicção, e a partir da convicção venha o juízo de Deus. Enfaticamente, Judas nos chama a atenção para que os crentes sejam incansáveis guardiões da sã doutrina na igreja, rápidos em acudir os fracos e ousados para preveni-los das sutis ideias que os falsos mestres espalham com o fim de corromper a fé e o comportamento moral dos crentes. Essa, portanto, é a instrução de Judas para a igreja em face do surgimento de doutrinas estranhas dentro da igreja. Que Deus possa usar a nossa vida como guardiões da sã doutrina, onde quer que nós estejamos, na igreja, num pequeno grupo, onde nós estivermos. Que sejamos prontos para proclamarmos a verdade e desmascararmos a mentira, mostrando como Deus, em Cristo Jesus, venceu todos os seus efeitos naquela cruz. Vamos orar, meus irmãos?